Olá, estamos iniciando a nossa aula 97, que corresponde ao capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos. Nessa aula temos que estudar o dever, vamos nos alongar no dever. Quem fala no dever fala em moral, e quem fala em moral fala nas implicações com o bem, com o exercício do bem e, eventualmente, e lamentavelmente, do mal. Peço para vocês clicarem aí no botãozinho e se inscreverem no curso, de forma que o vídeo suba automaticamente e dê o aviso. Muito bem, vamos estudar então o dever. Em que consiste o dever? O dever consiste numa obrigação moral. Um ato da nossa consciência em relação a nós próprios e em relação ao próximo. Nós temos obrigação moral conosco. Temos um corpo, temos uma mente, temos um espírito, temos valores afetivos e intelectuais. Então, nós temos que fechar nessa linha de atenção para conosco próprio, nos 3 dimensões: a do corpo, a da mente e a do espírito, cuidando das 3 de uma forma equilibradíssima. Então, há uma moral nossa que é cuidar desses aspectos nossos, de pessoas. E uma moral diante do próximo, de respeitar os direitos do próximo. Portanto, o dever consiste nessa consciência que nós temos de respeito a nós próprios, como a criação de Deus, uma vida inteligente, volutiva, afetiva, consciencial em relação aos direitos do próximo. Falando em dever, nós vamos falar em moral. Pergunta 629 do nosso livro dos Espíritos. Que definição se pode dar à moral? A moral é a regra do bem proceder, do bem se conduzir, isto é, para a distinção entre o bem e o mal. Ela está fundamentada na observância das leis de Deus. O homem procede bem quando faz tudo intencionalmente para o bem de todos, sem discriminação e preconceito, porque então cumpre a lei de Deus. Portanto, o que é a moral? Moral é a nossa adequação, a nosso cumprimento, a nossa compatibilização, o nosso exercício, a nossa identificação com as leis divinas ou de Deus. E o que não é com as leis de Deus, obviamente, será o mal. Então, o bem é cumprir as leis de Deus, o mal é não cumpri-las ou então nos omitirmos ao cumprimento dela. Portanto, a moral ela tem nessa base o quê? Lá em cima ainda nós vimos o dever, que é o comprometimento nosso em relação a nós próprios e ao próximo. Tem o estado de consciência nosso, já que Deus, quando nos criou, registrou, né, as leis divinas na nossa consciência, grafou essas leis divinas na nossa consciência. Então, a moral do bem será sempre esse respeito às leis de Deus, sobretudo a mais elevada de todas, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Bem, vamos caminhar agora, mais ainda, aprofundarmos na distinção entre o bem e o mal, porque isso conflui sobre a moral. Como se pode distinguir o bem do mal? Como eu disse, o bem é tudo conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Tão simples, né? Não precisa de muita filosofia, muita especulação, muita fala, né? Muito discurso, muita retórica. É tão simples o Espiritismo que Allan Kardec nos deixou. Por que saíram disso, dessa simplicidade, né? Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo conforme a lei de Deus, e o mal tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal
é infringir essa lei. Portanto, a distinção do bem e do mal é o bem é nos compatibilizarmos às leis de Deus e o mal é nós afastarmos dessas leis ou não praticá-las. É essa simplicidade, é essa objetividade, é essa essência eu diria, de concisão que caracteriza a doutrina espírita. Ela não fala muito, como eu disse sempre aqui, ela não tem muitos adjetivos. Ela tem um adjetivo e substantivo, um adjetivo e substantivo e pronto. É isso que nós temos que seguir. 631. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal, pela nossa consciência? Sim, quando crê em Deus e o quer saber, quer saber o que é o, quer estudar. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Então, essa resposta, também sobre a distinção do bem e do mal, ela está fundada na crença em Deus. Porque se nós não acreditamos em Deus, nós não acreditamos na sua justiça. E não acreditando na sua justiça, nós não acreditamos na sua moral. E não acreditando na sua moral, nós não sabemos diferenciar essencialmente o bem e do mal. E por isso nós não cumprimos o nosso dever. Então a fé em Deus, ela consigna a justiça divina que nós aplicamos a ela através do dever. E pela inteligência, quer dizer, o homem vai estudando e vai verificando esses fatos. Mas essa crença em Deus, a fé em Deus, na sua justiça, e essa inteligência, ela se fecha num círculo que é a nossa consciência, que foram nela registradas as leis divinas ou leis morais, ou leis de Deus. Vamos estudar um pouquinho alguns vícios que ocorrem na prática do dever. Quer dizer, a pessoa acha que está fazendo certo e, na realidade, está fazendo errado. Está indo no caminho de um ideal, de um sonho, e está andando para o caminho errado. Muito bem. O que pode alterar a nossa identificação do bem e da conduta e do cumprimento do real dever de acordo com a moral do Cristo e a moral do bem? São nossos sentimentos. Muitas vezes nossos sentimentos nos torcem tanto que levam à paixão. A paixão é um excesso de vontade, uma vontade radicalizada. E essa paixão parece que cega a nossa mente, como uma espécie de catarata episódica. Então, nós ficamos, pela paixão, vamos perdendo o quê? O juízo, a racionalidade, a lógica, a plausibilidade. Além disso, muitas vezes nós usamos falsos argumentos que, na realidade, são erros, que nós queremos induzir outras pessoas a aceitar os nossos erros ou as nossas mentiras, ou as nossas fraudes. Isso nós chamamos de sofisma. Portanto, o dever, ele oscila no momento que a paixão entra, como a gente vê hoje em dia, né, nas redes sociais, a paixão entra e o sujeito não pensa mais, ou então os falsos argumentos constroem uma narrativa que não tem essência da verdade e acha que aquela narrativa deve ser aceita pelos que pensam ou pelos que acreditam no valor soberano da justiça divina. Portanto, são os desvios mais frequentes, a paixão e os falsos argumentos em relação ao dever. Pergunta 632. O homem, estando sujeito ao erro, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal? Aí vem a clareza do Espiritismo. Jesus vos disse, vede o que quererias que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisto, não vos enganareis. Assim. Quer dizer, desejar o outro, queremos o que desejamos para nós, o que desejamos para o outro. Simples também. Então, se nós desejamos para o outro o mal, não vamos desejar o mal para nós. Isso é uma perda da nossa autoestima, é uma fraqueza, né? É um sadismo, é um masoquismo, uma busca do sofrimento. Se nós desejamos o bem para ele, não desejamos para nós. Se nós desejamos que ele tenha êxito e sucesso, nós queremos também termos êxito e sucesso. E é aí que está o bem. Em desejar o bem para ele, desejamos para nós. Essa é a síntese que a gente aplica para discernir de uma maneira mais elevada o bem do mal.
636. O bem e o mal não são... O bem e o mal são absolutos para todos? O bem e o mal são absolutos para todos? O mal, porém, depende principalmente da vontade que se tenha de fazê-lo. O mal, porém, depende principalmente da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no seu grau de responsabilidade. Portanto, o bem será sempre o bem e o mal será sempre o mal. Não há mistura entre bem e o mal. Jesus dizia, quando falares, diga sim, sim e não, não. Ou seja, Jesus era assertivo na diferenciação do bem e do mal. O bem é tudo que eu quero para mim, que eu quero para o outro, desejado para mim. Isso é o bem. O mal é o que leva o prejuízo do outro e não, obviamente, vou trazer o prejuízo para mim. É muito simples. Então, o bem será sempre o bem e o mal será sempre o mal. Agora, o grau de responsabilidade da pessoa que pratica o mal depende dos seus conhecimentos, da sua compreensão da capacidade moral das coisas e dos efeitos que esse mal produz. Quer dizer, um é agente e o outro é o efeito. O agente é a pessoa, o efeito o efeito é o indivíduo, é o que acarreta o mal. Então, se o sujeito tem conhecimento das coisas, é mais ilustrado, mais esclarecido, tem mais estudo, obviamente a responsabilidade dele ao fazer o mal será muito maior. Então, vamos também puxar isso também por um pouco da cultura. A cultura primitiva é que o sujeito faz o mal. Quer dizer, que esse mal consignado para eles, na civilização mais avançada, o mal consignado para eles é um bem, em certas culturas. Quer dizer, castrar um indivíduo, produzir lesões do corpo, em cerimônias religiosas, de sacrifício, de adoração a deuses primitivos. Isso para eles é o dia a dia deles. E esse mal que eles fazem, eles acham que estão fazendo bem, porque eles são ignorantes. Agora, pegar um homem urbano, civilizado, e castrar o outro, ou riscar o outro, ferir o outro, já é um crime dentro dessa civilização nossa. Portanto, o grau de imputabilidade que o indivíduo vai ter em relação à prática do bem depende da consciência dele, e dos efeitos e das consequências que isso gerou em prejuízo, em dano ao próximo, ou ao meio ambiente, ou à área social, seja o que for. Bem, vocês estão vendo como não é difícil entender o mal e o bem. Vamos estudar um pouquinho o dever agora, aonde ele se inicia e aonde ele termina. E algumas coisas que envolvem ainda o dever. Aonde o dever nosso se inicia? Ele tem início quando ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do próximo. Quer dizer, se nós vamos ameaçar alguém na felicidade, na sua tranquilidade, isso para nós constitui um dever, não ameaçar. Então, o dever nosso é não prejudicar o próximo. Isso é um dever. É critério também de justiça. Não fazer mal ao trem. Isso que é o dever. Aí que ele se inicia. E aonde ele termina esse dever? Ele termina quando alguém ameaça a nossa felicidade ou a nossa tranquilidade. Ou seja, esse dever, nesse momento, ele se transforma no nosso direito. Quer dizer, assim como não queremos que os outros sofram o que nós não gostamos de sofrer, assim também os outros não têm o direito de fazer-nos sofrer. Então, aqui, esse dever nosso, que defende a nossa integridade física, moral, psicológica, se transforma no nosso direito. Então, nós temos o direito ao quê? A nos defendermos. Há um aforismo no direito que diz todo direito deve ser exercido. Quer dizer, e, além disso,
que todo direito deve ser exercido, o exercício do direito não prejudica ao trem, né? Porque esse é um direito que está em nós. O exercício desse direito, quer dizer, eu tenho uma casa, o sujeito construiu no meu terreno alguma coisa, invadiu o meu terreno, eu tenho o direito de não deixar fazer isso. E ele tem o dever de não invadir o meu terreno com a sua construção. Portanto, aí que termina o nosso direito, não é isso? O nosso dever. À medida que o homem evolui, cresce, irradia, a evolução moral obriga ele a outros tipos de deveres. Mas o dever para Deus é ilimitado em relação a nós. E a última pergunta. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus? Não fiz o mal, estou em casa, não fiz o mal. E assegurar assim a sua posição futura? Basta não fazer o mal? Resposta do Espírito. Não, é preciso fazer o bem no limite das suas forças. No limite das suas forças, até quando você pode fazer o bem. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver sido feito, em consequência do que não tiver sido praticado. Ou seja, vamos sintetizar isso. Primeiro dever é fazer o bem, eu tenho que fazer o bem, eu faço o bem. Segundo dever é eu não me omitir ao exercício do bem. Quer dizer, o indivíduo está prejudicando alguém, eu tenho que defender aquele que está sendo prejudicado. Então, a omissão minha deixa o indivíduo praticar o mal. Eu não posso fazer isso. Então, é não omissão ao exercício do bem. E ainda mais, eu usar o bem para combater o mal. Como? Através da instrução, através dos esclarecimentos, através da palavra, através do exemplo, através de uma série de condições que eu posso combater o mal, o preconceito, o racismo, seja o que for. Eu posso combater isso, honestamente. Então, quando nós praticamos o bem e supervalorizamos o bem, ótimo. Quando nós não nos omitimos à existência do mal, fazemos o bem em relação ao mal, ou quando nós efetivamente combatemos o mal, nós realizamos a plenitude do nosso dever. Portanto, era isso que nós queríamos passar para vocês. Espero que vocês tenham sido esclarecidos sobre o dever, sobre o compromisso que nós temos com o bem e todas essas virtudes que a nossa doutrina e os nossos evangelhos trazem. Até amanhã, se Deus quiser, que Deus nos abençoe. Pratiquemos o bem de uma forma incondicional.